E aí galera, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nossa aula, turma Polícia Penal tarde. Posso? Vamos lá? Tranquilo pessoal, todo mundo estudando bastante, como é que tá a preparação? Certo? Dá um retorno para mim pessoal, imagem ok, áudio ok, quadro ok, abre o caderno e anota. A aula de hoje vai ser de novo direito penal. Vamos lá? Direito penal. Direito penal. Na aula passada, em direito penal, nós estudamos, pessoal, o assunto relacionado aos crimes contra a administração pública. Não foi isso, sim ou não? Crimes contra a administração pública. E dentro desse tema, crimes contra a administração pública, nós estudamos o primeiro, que foi o peculato. O primeiro crime a estudar foi o peculato, certo? Eu cheguei a colocar o segundo crime, eu não lembro qual foi o segundo crime que eu coloquei. Certo? Parou em corrupção passiva. Número 2, corrupção passiva. Corrupção passiva. Eu cheguei a explicar a corrupção passiva, pessoal, sim ou não? Fala comigo. Bora, Kátia. Ok? Eu ainda vou continuar ainda nos crimes contra a administração pública, que eu tenho que terminar isso logo. Vamos lá? Eu já expliquei o peculato, eu quero saber se eu já expliquei a corrupção passiva. Se eu não expliquei, eu vou explicar agora. Não, né? Muito bem. Então vamos começar lá, pessoal. Corrupção passiva. Anota para mim. Número 2, corrupção passiva. Professor, o que vem a ser a corrupção passiva? Vamos lá? Posso? Anota para mim, corrupção passiva é um crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública praticada por funcionário público contra a administração pública, praticada por funcionário público praticado por funcionário público que solicita, recebe ou aceita, funcionário público que solicita, recebe ou aceita vantagem indevida. Vantagem indevida. Vantagem indevida. Direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. Em proveito próprio ou de terceiros. Em proveito próprio ou de terceiros. Em proveito próprio ou de terceiros. No exercício do cargo, exercício do cargo ou antes de assumi-lo, mas em virtude dele. Certo? Direto ou indiretamente, em proveito próprio de terceiros, no exercício do cargo, ou antes de assumi-lo, mas em virtude dele. Ou antes de assumi-lo, mas em virtude dele.
certo? Presta atenção, pessoal. Presta atenção. O crime de corrupção passiva, como regra, é um crime formal. O simples fato de você solicitar ou aceitar a proposta de vantagem, o crime já se consumou. Não precisa você efetivamente receber a vantagem indevida. Então anotem. Vamos lá? OBS, como regra, o crime de corrupção passiva, como regra, o crime de corrupção passiva é um crime formal. É um crime formal que não depende do efetivo recebimento, da vantagem indevida, para a sua consumação. Para a sua consumação. Beleza. Então eu já sei que corrupção passiva, um crime contra a administração pública praticado por funcionário, solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida, certo? Direto ou indiretamente, em proveito próprio de terceiros, no exercício do cargo ou antes de assumir o mais emito de dele. Presta atenção. Nós temos um caso, pessoal, onde a corrupção passiva tem a pena aumentada. Presta atenção. A corrupção passiva tem a pena aumentada em 1/3, se em virtude da vantagem indevida, certo? O funcionário público retarda ou deixa de praticar o seu dever funcional, violando a lei. Então, anota assim, pessoal, OBS. A pena será aumentada em 1/3. A pena será aumentada em 1/3. Aumentada em 1/3. Se em virtude da vantagem devida, o funcionário público, retarda seu dever funcional, ou deixa de praticar o ato de ofício. Tá bom? Presta atenção. Aqui ele só solicitou, ele só recebeu, ele só aceitou. Mas além disso, ele lá na função dele, ele deixou de trabalhar, a pena aumenta em 1/3. Só que nós temos, pessoal, a corrupção passiva privilegiada. Presta atenção. A corrupção passiva privilegiada, pessoal, é uma forma mais branda da corrupção passiva. Ela não envolve vantagem indevida. Primeiro detalhe. A corrupção passiva privilegiada, ela se concretiza quando o agente deixa de praticar ato de ofício, retarda dever funcional ou pratica um ato cedendo à influência ou pedido de outra pessoa. Então, a primeira coisa, corrupção passiva privilegiada não tem vantagem indevida. Certo? Como é que ela se concretiza? Anota no caderno assim, pessoal. Vamos lá. OBS. A corrupção passiva privilegiada ocorre quando o funcionário público
ocorre quando o funcionário público pratica ato ou deixa de praticar ato ou retarda dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, Repetindo, a corrupção passiva privilegiada ocorre quando o funcionário público pratica ato, deixa de praticar um ato, ou retarda o seu dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pessoal, não entendi não. Presta atenção. Pessoal, tu trabalha aqui na administração pública, certo? Chega uma autoridade lá e fala assim, ó, não faz isso mais não, tá bom? Deixa esse processo parado aí, tá? Não faz. É o teu dever fazer. Você deixou de fazer cedendo à influência de uma outra pessoa. Você comete crime, corrupção passiva. A corrupção passiva privilegiada não tem vantagem devida. Tranquilo? A regra tem vantagem devida, a forma de aumento de pena tem vantagem devida, mas a forma privilegiada não tem vantagem devida. Cuidado, isso aqui quando cai muita gente erra. Beleza? Tira um print para mim, pessoal. Foi corrupção passiva. Tira um print para mim. Foi corrupção passiva. Ok? Tranquilo. Vamos para o item 3. Concussão. Vamos lá? Item 3. Concussão. Ok? Vou apagar. Beleza. Corrupção passiva. Já foi. Vamos para o item 3. Concussão. Ok? Vamos lá. Professor, o que vem a ser a concussão? Ó, a concussão, pessoal, ele também é um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Ele se concretiza, pessoal, quando o funcionário exige para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão do cargo ou antes de assumi-la, mas em virtude dela. Isso é a concussão. Então, agora para mim, pessoal, concussão é um crime contra a administração pública, é um crime contra a administração pública, praticado por funcionário público, praticado por funcionário público. Que ocorre quando funcionário público exigir vantagem indevida
exigir vantagem indevida, direta ou indiretamente, em proveito próprio de terceiros, repetindo, e ocorre quando o funcionário público exigir vantagem indevida, direta ou indiretamente, em proveito próprio de terceiros, no exercício do cargo, ou antes de assumi-lo, mas em razão dele. Antes de assumi-lo ou em razão dele. Tá bom? Lembra? Ou antes de assumi-lo ou em razão dele. Certo? Muito bem. Pessoal, lembra? A concussão ele é um crime formal. Basta você exigir. O simples fato de eu exigir a vantagem devida já ocorre a consumação. Lembra? Não é necessário a entrega da vantagem. Não é necessária a entrega da vantagem. E se ocorrer a entrega, é um exaurimento. Se ocorrer a entrega da vantagem. Se ocorrer a entrega da vantagem, olha para cá, será um exaurimento. Ok? Então, a autonomia assim, pessoal, obedece à concussão, é um crime formal. Que se concretiza com o simples exigir. Não sendo necessária a entrega da vantagem. Com simples exigir, não sendo necessário a entrega da vantagem. Não sendo necessária a entrega da vantagem. Beleza? Tira um print para mim. Beleza. Número 4. Vamos para o número 4. Excesso de exação. 4. Excesso de exação. Tá no quadro. Exação. Excesso de exação. Número 4. Vamos lá? Excesso de exação. Posso excesso de exação. Vamos lá. Presta atenção, vou apagar aqui, ó. Excesso de exação. Ó, professor, o que é o excesso de exação?
Pessoal, o excesso de exação ele também é um crime contra a administração pública praticado pelo funcionário público que ele exige o pagamento de um tributo que sabe ser indevido, ou mesmo que ele seja devido, ele utiliza meio vexatório ou gravoso para cobrar o pagamento. Então, o que vem a ser excesso de exação? Anote para mim, é um crime contra a administração pública, é um crime contra a administração pública, praticado por funcionário público, que se concretiza quando o funcionário público exigir um tributo ou contribuição social, que sabe ou que deveria saber é indevido ou quando devido emprega meio vexatório ou meio gravoso. Tributo aqui pode ser imposto, pode ser taxa e pode ser contribuição de melhoria. Tranquilo? O excesso de exação é um crime formal. Certo? Consumação com o simples exigir. Não é necessário o pagamento do tributo. Ou contribuição social. Certo? Então vamos lá. Professor, olha para o nosso esquema. Ó, quando é que eu vou ter o excesso de exação? O funcionário público que venha a exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido, ou mesmo que seja devido, emprega meio vexatório ou gravoso. Então, lá assim para mim, pessoal. OBS. Vamos lá? OBS. O crime de excesso de exação. Se concretiza com o verbo exigir. O pagamento de tributo ou contribuição social, o verbo exigir, o pagamento de tributo ou contribuição social, seja ele devido ou indevido. Exigir o pagamento de tributo ou contribuição social, seja ele devido ou indevido.
seja ele devido ou indevido. Seja ele devido ou indevido. Aqui está horrível, né? Essa letra, estou vendo aqui no meu retorno, não dá nem para ler. Tributo ou contribuição social. Pronto. Bora ver se ficou melhor. Muito bem. Pessoal, tira o print para mim. Vamos lá? Excesso de exação já foi. Excesso de exação já foi. Próximo crime, número 5, facilitação ao contrabando ou descaminho. Facilitação ao contrabando ou descaminho. Não nem cabe mais aqui, pessoal. Coloca aí em cima, tá? Número 5, facilitação ao contrabando ou descaminho. Certo? Facilitação ao contrabando ou descaminho. Professor, o que vai ser esse crime, professor? De facilitação ao contrabando ou descaminho. Olha para cá, pessoal. A facilitação ao contrabando ou descaminho, ele se concretiza quando o funcionário público, preste bastante atenção, o funcionário público facilita, com violação do seu dever funcional, a prática do crime de contrabando ou descaminho. Tranquilo? Lembra, nós vamos ver mais lá na frente que o contrabando é a entrada de produtos ilícitos no nosso país. Descaminho é a entrada de produtos lícitos sem pagamento de impostos. Tá bom? Então anota para mim, pessoal. Facilitação ao contrabando ou descaminho é um crime praticado contra a administração pública. É um crime praticado contra a administração pública. É um crime praticado contra a administração pública por funcionário público. Por funcionário público. Por funcionário público que facilita, por funcionário público que facilita, com violação do seu dever funcional, que facilita, com violação do seu dever funcional, com violação do seu dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, com violação do seu dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. A prática de contrabando ou descaminho. Certo? Ponto, pessoal. OBS. OBS. Presta atenção, pessoal. Para existir esse crime, pessoal, o funcionário público, ele não faz o contrabando desse caminho. Ele facilita que outra pessoa faça o contrabando desse caminho. Tudo bem? Então anotem, OBS. Neste crime, o funcionário público não faz o contrabando ou descaminho. Anotem, OBS, neste crime, o funcionário público não faz contrabando ou descaminho. Não faz contrabando desse caminho, vírgula. Ele apenas facilita que terceiros cometam um crime de contrabando desse caminho.
ele apenas facilita que terceiros cometam o contrabando desse caminho. Que terceiros cometam contrabando desse caminho. Terceiros cometam o contrabando ou desse caminho. Muito bem. Próximo, número 6, prevaricação. Prevaricação. Vou apagar. Número 6, prevaricação. Vamos lá, prevaricação. Anota para mim, pessoal. Prevaricação é um crime. É um crime praticado contra a administração pública ou funcionário público. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público que se concretiza quando olha para cá, pessoal, que se concretiza quando, vamos lá? Olha, funcionário público, ó, ele deixa de praticar ou ele retarda o seu dever, deixa de praticar ou retarda o seu dever de ato de ofício, ou ele pratica ato com violação do dever funcional, buscando satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Sentimento ou interesse pessoal. Tá bom? Repetindo, o funcionário público que deixa de praticar ato ou retarda o seu dever de ofício ou pratica ato com violação do dever funcional, buscando satisfazer sentimento e interesse pessoal. Buscando satisfazer sentimento ou interesse pessoal.
certo? Desde que praticar, retarda, está faltando mudar, retarda o seu dever, retarda o seu dever de ato de ofício, pratica ato com violação do dever funcional, buscando satisfazer o sentimento pessoal. Ok? Tira um print para mim. Pessoal, vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Crimes contra a administração pública é só detalhe. Bora falar comigo. Vocês estão entendendo? Ah, professor, crimes contra a administração pública é muito fácil. Quero só ver na hora da prova. Professor, pode dar um exemplo? Posso. Presta atenção, Ingrid. Imagina a seguinte situação, Ingrid. Você trabalha lá no RH, tá bom? Aí a Maria do Carmo chega contigo e ela faz um requerimento. Tu é responsável pelo setor que recebe o requerimento, tá bom? Aí ela entra com o requerimento e fala assim, olha, eu quero entrar aqui, ó, com requerimento para licença, tá? Licença para curso de qualificação. Tá bom. Aí tu trabalha no RH, tu recebeu a licença dela e fala assim, licença, né? Tá bom. Vou guardar aqui essa porra, deixar ele aqui parado, pelo menos uns 2 meses aí. Pessoal, qual é o teu dever enquanto funcionário? Encaminhar esse documento para frente, encaminhar para as autoridades, encaminhar para o chefe de RH, comunicar a informação que ela entrou com o pedido. Era isso que eu deveria fazer. Mas tu foi lá, ó, e tu deixou de praticar um ato de ofício para satisfazer o sentimento de interesse pessoal. Ah, professor, eu nunca gostei dela mesmo, eu quero que ela se lasque. Buscando satisfazer sentimento de interesse pessoal. Tá? Você entendeu, Ingrid? Sim ou não? Ok? Vamos para o próximo. Número 7. Prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria. Vamos lá, pessoal. Número 7. Prevaricação imprópria. Professor, o que vem a ser a prevaricação imprópria? Pessoal, a prevaricação imprópria ela é feita quando o diretor de uma penitenciária ou qualquer outro agente público deixa de vedar o acesso do preso a um aparelho celular, a um aparelho de comunicação, a um aparelho de rádio ou qualquer outro aparelho similar de comunicação que possa ser feito entre os demais presos ou entre o público externo. Isso é a prevaricação imprópria. Então, professor, o que é a prevaricação imprópria? Anote para mim, pessoal. Prevaricação imprópria. Vamos lá? É um crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Praticado por funcionário público que ocorre quando? Que ocorre quando? Que ocorre quando o diretor de penitenciária, ou qualquer agente público, deixa de vedar o acesso, ou qualquer agente público, deixa de vedar o acesso, a aparelho celular, de rádio,
similar ou de comunicação ao preso que possa permitir a comunicação com os demais detentos ou com o público externo. Ou com o público externo. Isso é para vocês. Isso aqui tem que estar para vocês, prevaricação imprópria. Tem que saber. Tranquilo? Tem que saber a prevaricação externa, imprópria. Tranquilo? Então veja, a prevaricação imprópria é contra a administração pública praticada por funcionário público quando o diretor de penitenciária ou qualquer agente pública deixa de vedar o acesso a aparelho celular, de rádio ou similar de comunicação ao preso, certo? Que possa permitir a comunicação com os demais detentos internos ou com o público externo. Tá bom? Essa é a prevaricação imprópria. Tá? Veja, o verbo é deixar de vedar o acesso. Deixa de vedar o acesso. Tá? Prevaricação imprópria. Tira um print para mim, vamos lá. Próximo, pessoal. Posso? Tá tranquilo, pessoal? Se ou não? Vou pro 8. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Certo? Vamos pro próximo. Condescendência criminosa. Vamos lá. Professor, como é que funciona o crime de condescendência criminosa? Esse também cai muito, pessoal, é muito comum dentro da administração pública. Tá bom? Ó, a condescendência criminosa, pessoal, ela se concretiza quando o funcionário público deixa de punir o seu subordinado por indulgência ou não comunica o fato à autoridade competente. Então vamos lá, professor, o que vem a ser a condescendência criminosa? Vamos anotar aqui, ó, condescendência criminosa. Condescendência criminosa. Tá bom? Condescendência criminosa. Amado para mim, é um crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública praticada por funcionário público que por indulgência praticada por funcionário público que por indulgência
deixa de punir seu subordinado, ou deixa de comunicar o fato irregular à autoridade competente, ou deixa de comunicar o fato irregular para a autoridade competente. Olha para cá. Na condescendência criminosa, pessoal, o funcionário público, por indulgência, por pena, por piedade, tendo competência, olha lá, ó, tendo competência, olha aqui, ó, deixa de punir subordinado que cometeu falta funcional, ou funcionário público sem competência não comunica para a autoridade competente, falta funcional praticada por seu subordinado. Então, se ele pode punir e ele não pune, é condescendência. Se ele não pode punir e ele não comunica o fato, também é condescendência. Tá bom? Vamos lá? Posso? Pessoal, vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Fala comigo. Anda, dá um ok, aperta um like, eu sou ok, pode continuar. Hoje eu vou terminar os crimes praticados por funcionário público. Na minha próxima aula eu quero entrar nos crimes praticados por particular contra a administração pública. Porra, bate. Bora pro próximo. 8, 9. Advocacia administrativa. 9. Advocacia administrativa. 9. Advocacia administrativa. Isso é fácil. Professor, o que é advocacia administrativa? É um crime contra a administração praticado por funcionário público que todo mundo dormindo, só se for mesmo. Que ocorre quando o funcionário público, pessoal, ele patrocina, ele defende o interesse privado dentro da administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Tudo bem? Então anotem para mim, pessoal. Vamos lá? A advocacia administrativa é um crime praticado por funcionário público. É um crime praticado por funcionário público
que patrocina ou defende, interesse privado, perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Valendo-se da qualidade de funcionário público. Certo? Vamos lá. Então, professor, como é que funciona a advocacia administrativa? Ó, a advocacia administrativa é um crime contra a administração praticado por funcionário público que ocorre quando esse funcionário público venha a patrocinar, ou seja, ele venha a defender. Patrocinar é a mesma coisa que defender o interesse privado dentro da administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Tranquilo? Esse é um crime contra a administração pública, a advocacia administrativa. Beleza? Pessoal, tira um print para mim. Advocacia administrativa. Vamos lá? Posso sim. Presta atenção, Ingrid. Imagina a seguinte situação, Ingrid. Tu trabalha lá dentro da administração pública e tu trabalha lá no INSS, Ingrid, por exemplo. Tá bom? Trabalha lá no INSS. E aí, Ingrid, você vai lá, presta atenção. O teu irmão deu uma entrada no pedido de aposentadoria. Tá bom? Aí, presta atenção. Tu já tem tuas atribuições, né? O processo não está contigo. Aí tu vai lá com o teu amigo e fala assim, amigo, poxa, tem esse processo aqui, esse processo é de um amigo meu, é do meu irmão, eu queria tanto que tu fizesse esse processo andar, caramba, faz esse processo andar mais rápido. Veja, o processo não tem nada de interesse público, tem interesse privado, e tu está defendendo o interesse privado dentro da administração pública. Isso é a advocacia administrativa. Tranquilo? Toda vez que você vai dentro da administração pública defender um interesse privado, utilizando-se da função pública, certo? Isso é a advocacia administrativa. Tá bom? É a mesma coisa, ó. Vamos lá, imagina a seguinte situação, tá? Tu trabalha lá no setor de pagamentos, certo? Só que tu só paga pessoal, tu não paga fornecedores. Tu vai lá como funcionário, vai lá com o teu colega que é o pagamento fornecedor e fala assim, cara, tá vendo essa empresa bem aqui? Passa ela na frente, pô, essa empresa precisa receber logo, tranquilo? Porque senão ela vai falar isso, bora logo pagar ela. Veja, tu tá defendendo o interesse teu, o interesse da administração e o interesse da empresa privada. Interesse privado perante a administração pública, valendo-se da facilidade que você tem de ser funcionário público. Então, isso você está cometendo, se chama advocacia administrativa. Tá bom? Ingrid, entendeu? Ingrid, sim ou não? Pessoal, me dá um retorno. Todos entenderam? Sim ou não? Todos entenderam, pessoal? Sim ou não?
Vamos para o 10, pessoal. Violência arbitrária. Violência arbitrária. Violência arbitrária. Pessoal, você praticar violência no exercício do cargo ou a pretexto de exercer esse cargo é um crime. Violência arbitrária. Tranquilo? Você sair violento só porque você ocupa um cargo público, isso já é violência arbitrária. Tá bom? Anota para mim, pessoal. Violência arbitrária é um crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública praticada por funcionário público. É um crime contra a administração pública praticada por funcionário público que realiza violência no exercício do cargo, ou a pretexto de exercê-lo. Pratica violência no exercício do cargo ou a pretexto de exercê-lo. Ou a pretexto de exercê-lo. Pessoal, sou fiscal. Tudo bem? Sou fiscal. Digamos que sou fiscal da vigilância militar, né? E aí, pessoal, eu chego numa loja e falo assim, olha, eu vim fazer a fiscalização e não sei o que lá. Aí o cara fala assim, olha, você pode aguardar um pouco, o dono da taxa, eu não vou aguardar ninguém não, e sai da minha frente, sai! E eu empurro o funcionário. Veja, pessoal, eu estou cometendo crime de violência arbitrária. Eu estou praticando um ato de violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Tranquilo? Violência arbitrária. Tá bom? Isso é crime. Cuidado, é muito comum as pessoas só pensarem na violência arbitrária, pessoal, por agente de polícia. Não. Pode ser qualquer funcionário público. Tranquilo? O fato de você ser violento, de você praticar atos de violência no exercício do cargo, configura violência arbitrária. Tá bom? Vamos para o próximo, número 11. Abandono de função. Abandono de função. Abandono de função. Abandono de função. Professor, o que é o abandono de função? Pessoal, você abandonar a função pública, pessoal, fora dos casos permitidos em lei, é também considerado um crime. Olha como é fácil, pessoal. Você, por um acaso, é um mesário. Tudo bem? É um mesário. E aí, pessoal, começa a votação aqui 10 horas, certo? Rapaz, deu um horário aqui, você simplesmente levantou aí, foi embora, não voltou mais. Pessoal, você cometeu um crime de abandono de função. Abandonar uma função pública fora dos casos previstos em lei é considerado crime. Tranquilo? Ah, professor, eu simplesmente dei uma saída ali, fui ali no banco. Você não está fazendo de acordo com a lei. É um crime, abandono de função. Então, lá comigo, pessoal, abandono de função é um crime contra a administração pública. Vamos, abandono de função. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Praticado por funcionário público que abandona o exercício da sua função pública, fora dos casos previstos em lei. Fora dos casos previstos em lei. Ok? Muito bem.
Próximo, pessoal. 12. Exercício ilegal, antecipado ou prolongado. Exercício ilegal, antecipado ou prolongado. É exercício funcional, perdão, pessoal. Vou corrigir, tá? Exercício ilegal, antecipado ou prolongado. Vamos lá? Exercício ilegal, antecipado ou prolongado. Presta atenção. Como é que funciona? Esse crime aqui ele tem um detalhe, tá bom? As pessoas às vezes não se atentam para ele. Ó, vamos lá. Eu vou explicar primeiro, vamos anotar isso no caderno. Exercício funcional, vou colocar o nome técnico, tá bom, pessoal? Funcional, ilegalmente antecipado, ou prolongado. Anote assim, pessoal. Vamos lá? É um crime contra a administração pública. Anotem. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. É um crime contra a administração pública praticado por funcionário público. Praticado por funcionário público. De forma dolosa. Quando dois pontos. Olha para cá, pessoal. Ele entra em exercício. Quando? Olha para cá que eu falo primeiro. Quando ele entra em exercício. Entra em exercício. Ele entra em exercício antes de satisfazer as condições antes de satisfazer as condições necessárias para o exercício do cargo público, ou quando ele continua em exercício sabendo ou oficialmente publicado, ou sabendo ou oficialmente comunicado, da sua exoneração, demissão, suspensão. Eu acho que tem afastamento, não tem? Um monte. Removido e substituído. Remoção e substituição. Ok?
Veja, pessoal, quando eu falo nesse crime, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho o exercício funcional antecipado e o prolongado. O antecipado é antes de satisfeita as condições. O prolongado é quando ele continua sabendo que não pode mais continuar. Tranquilo? Pessoal, tira um print para mim, cuidado com esse crime, tá bom? Porque eles trocam, pessoal, os requisitos, tudo bem? O sabendo e o não sabendo, antes e o depois. Tá bom? Sabendo ou não sabendo, antes e depois. Tira um print para mim. Ok? Próximo, pessoal. Número 13. Violação do sigilo funcional. Violação do sigilo funcional. Bora. Número 13. Violação do sigilo funcional. Posso, pessoal, me dar um ok? Todo mundo tirou print, sim ou não? Violação do sigilo funcional. Violação do sigilo funcional. Posso? Vamos lá? Anota, pessoal. É um crime praticado contra a administração pública. É um crime praticado contra a administração pública que ocorre quando o funcionário público revela fato que tomou conhecimento em razão do cargo, revela fato que tomou conhecimento em razão do fato, revela fato que tomou conhecimento em razão do cargo e que deveria permanecer em sigilo, ou facilita a sua revelação, facilita a sua revelação. Pessoal, presta bastante atenção. Ó, nesse caso aqui, pessoal, vou dar um exemplo. Vocês viram o caso daquela garotinha, pessoal, que ela foi estuprada de 10 anos? Vejam, não publicaram, pessoal, o nome dela e o local onde ela iria fazer o procedimento? Vejam, isso é uma informação sigilosa. Isso é uma informação que os funcionários públicos deveriam ter guardado. Ah, pessoal, alguém publicou. A pessoa publicou era particular, mas algum funcionário deu para ela essa informação. Algum funcionário facilitou para ela essa informação. Então cometeu um crime de violação do sigilo funcional. Tranquilo? Violação do sigilo funcional. Tá? Você revela o fato ou você facilita a sua revelação quando você deveria manter o sigilo disso. Tranquilo? Isso é um crime. Violação do sigilo funcional. Tá bom? Próximo crime, pessoal. Vamos lá. Próximo crime. Anotem. Violação do sigilo de proposta de concorrência.
violação do sigilo de proposta de concorrência. 14. Violação do sigilo de proposta de concorrência. 14. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Pessoal, nós sabemos que, como regra, em algumas licitações, nós temos uma fase sigilosa, tranquilo? É muito comum, de acordo com a Lei 9666/93, que parte do procedimento licitatório seja sigiloso. E qual é essa parte? É a parte das propostas, tranquilo? Pessoal, se você vem a devasar, é isso a palavra técnica, devasar. Se você devasar o sigilo das propostas ou facilitar o seu devasamento por terceiros, pessoal, isso é um crime, tranquilo? O que é devasar, pessoal? É você publicar, tranquilo? É você comunicar, é só o verbo que é diferente. Anota comigo, pessoal, violação do sigilo de proposta é um crime contra a administração pública, é um crime contra a administração pública que se concretiza. É um crime contra a administração pública que se concretiza quando o funcionário público deixa, olha para cá, pessoal, devasar, ao verbo, o funcionário público deixa devasar o sigilo das propostas de uma concorrência pública. Deixa devasar o sigilo das propostas de uma concorrência pública. O sigilo das propostas de uma concorrência pública. Ou facilita que terceiros façam o devassamento, ou facilita que terceiros façam o devassamento. Facilita que terceiros façam o devassamento. Ok? Proposta de uma concorrência pública. Proposta de uma concorrência pública. Funcionário público deixa devasar o sigilo de proposta de concorrências públicas ou facilita que terceiros façam seu devassamento na área. Ou facilita que terceiros façam o seu devassamento. Certo? Vamos para o penúltimo crime contra a administração. 15. Inserção de dados falsos. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Em sistema de informação. Em sistema de informação. Anotem.
inserção de dados falsos em sistema de informação. Vamos lá, esse é complicadinho. Vamos anotar aqui. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Posso? Anota. É um crime contra a administração pública. É um crime contra a administração pública que se concretiza. É um crime contra a administração pública que se concretiza na hipótese de funcionário público autorizado que em que funcionário público autorizado que... Então vamos lá. Olha lá, pessoal. Ele ocorre quando eu tenho um funcionário público autorizado. Funcionário público autorizado. Eu tenho um funcionário público autorizado. Presta atenção. Esse funcionário público autorizado, pessoal, ele pode inserir ou facilitar, certo? Inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, ou ele pode alterar ou excluir, dados verdadeiros ou dados corretos, quero ganhar espaço aqui, pessoal. Então vai ser inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir dados verdadeiros, certo? Em sistemas de dados da administração pública. Lembra? Esse funcionário, ele pratica o ato com a finalidade de receber vantagem indevida, para si ou para outrem, ou ele pratica o ato com a finalidade de causar dano. Tá bom? Então vejam, o funcionário ele tem que ser autorizado. Ele busca alterar dados verdadeiros ou ele busca inserir dados falsos no sistema de informação para receber vantagem indevida, certo? Indevida, ou para causar dano, tá? Ou para causar dano. Tá? Toma cuidado com isso. Anota o esquema para mim, tira o print e vou colocar um OBS. Bora, quero colocar um OBS?
certo? Olhe para cá, pessoal, OBS. Olha para cá, OBS. Ó, a inserção de dados falsos, pessoal, ele só pode ser feito por funcionário autorizado. Tá bom? Só por funcionário autorizado. Professor, e se ele não for funcionário autorizado? É outro crime que a gente vai ver, que é a modificação do sistema de informação. Anota aí, pessoal, OBS, referido crime. Anota, OBS, referido crime, só pode ser praticado por funcionário autorizado. Referido crime só pode ser praticado por funcionário autorizado. Por funcionário autorizado. Ponto. Funcionário autorizado. Último crime, pessoal, 16. 16, modificação ou alteração não autorizada em sistema de informação. Em sistema de informação. Em sistema de informação. Presta atenção, pessoal. Esse é o mais fácil. Ó, a modificação e alteração autorizada é você modificar ou alterar o sistema de informação da administração pública sem autorização ou sem prévia solicitação da autoridade competente. Então, anota para mim, pessoal. Referido crime ocorre quando? Anotem. Referido crime ocorre quando o funcionário público modifica ou altera sistema de informação ou programa de informática sem possuir prévia autorização, ou sem a solicitação da autoridade competente. Ponto, pessoal. Veja, nós já estudamos 16 crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Óbvio que nós estamos estudando só os que caem, tá, pessoal? Por favor. Então, nós começamos lá. Peculato, corrupção passiva, concussão, prevaricação, advocacia administrativa, prevaricação imprópria, advocacia administrativa já foi. Com descendência criminosa, inserção de dados falsos de informação, modificação não autorizada. O que mais que nós estudamos? Ajuda o professor. Faltam 2 ainda, né? Nós estudamos ainda violência arbitrária, faltam vários. Violência arbitrária. Nós estudamos violação do sigilo funcional, violação do sigilo de proposta de concorrência. Tranquilo? Vimos vários crimes praticados por funcionário contra a administração pública. Saibam todos eles, saibam como eles se concretizam. Na hora da tua prova vai vir tudo misturado, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo, sim ou não? Anota um tópico para mim no caderno, pessoal. Crimes praticados por particular contra a administração pública. Anota um tópico. Crimes praticados por particular contra a administração pública. Crimes praticados por particular contra a administração pública. Beleza?
Tranquilo, pessoal? Lembrando mais uma vez, nessa parte de crimes, certo, do Código Penal, eu vou ficar só com crimes contra a administração pública, o professor Wagner fica com crimes contra a pessoa, se eu me recordo, crimes contra o patrimônio. Beleza? E eu volto lá para o direito administrativo também. Ok? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Hoje chega. Obrigado a todos. Até a próxima aula. Vamos estudar. Rápido!